Bíblia Sagrada e hoje, de forma intencional, nós vamos tomar uma porção bem grande do texto bíblico. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1, a partir do versículo de número 3, e depois nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Vamos ler primeiro Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Filipenses 1 e 3. Quantos encontraram? Digam amém. Boa parte dos irmãos. Então, por favor, acompanhe em sua Bíblia a leitura que vamos fazer. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Você vai localizar o versículo de número 13, que nós vamos ler até o versículo de número 18, e depois do 25 até o 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Essa é uma porção maior do texto, e nós queremos desenvolver uma exposição considerando também parte do texto de Atos dos Apóstolos. Diz assim o capítulo de número 16 e o versículo de número 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo de número 25. Do mesmo capítulo 16. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça.
Querido Deus, graças te damos, porque estamos mais uma vez em tua casa. Estamos agradecidos pela oportunidade, Senhor, de chegarmos até este templo, de subirmos até este local de oração e de adoração ao teu nome. Estamos aqui com o objetivo, Senhor, de mais uma vez aprendermos as lições da tua palavra. Te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, especialmente pelo teu cuidado, pela tua direção, Senhor, por cada um dos livramentos que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a ti, Senhor, por todos os benefícios, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E mais uma vez pedimos a inspiração da tua palavra para falar aos nossos corações. Pedimos a ti todas as bênçãos espirituais sobre nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome, por favor, seu assento. Meus irmãos, eu falei com os irmãos alguns dias atrás que nós iríamos ministrar uma série de mensagens com o tema pensamentos. Nós vamos trabalhar durante alguns cultos de ensino sobre essa temática geral, pensamentos. E nós vamos utilizar a carta aos Filipenses, ou a igreja de Filipos, como base para nós extrairmos todas as lições que nós precisamos ter acerca desse tema geral. Nós estaremos falando sobre pensamentos, porque os profissionais da área humana, da área das humanas, eles são ousados em fazer algumas afirmações, como por exemplo, tudo começa como a maneira que você pensa. Alguns são ousados em dizer que primeiro você pensa, e a partir do seu pensamento você sente, e a partir dos seus sentimentos você reage, você se comporta. Sabendo disso, a gente olha para a Bíblia Sagrada e nós vamos perceber que quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipos, ele também tinha a intenção de trabalhar na fonte, ou na raiz, ou no princípio de tudo que regia aquela igreja. Paulo queria transmitir àquela igreja a ideia da alegria acima da circunstância, mas para que isso acontecesse, era necessário que eles revisitassem os porões, os arquivos da sua mente ou dos seus pensamentos, para construir esta ideia da alegria em meio às circunstâncias adversas. Eu achei isso importante e eu pensei em trazer para os irmãos as lições que Paulo propõe à igreja de Filipos, porque Paulo vai trabalhar acerca dos pensamentos nos 4 capítulos desta carta. Paulo vai entender, vai mostrar para aquela igreja que se eles modificassem a maneira de pensar, eles teriam uma reação diferente da que estava proposta para toda aquela circunstância de adversidade que Paulo se encontrava. Então, pensando nisso, eu olhei para a igreja de Nova Ponte, para os irmãos que me acompanham através das plataformas digitais, e pensei comigo em transmitir essa série de mensagens. Nós vamos falar sobre os nossos pensamentos, porque a partir dos nossos pensamentos nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, na orientação do Espírito Santo, a fonte para nós vivermos alegres, independente das circunstâncias. Se tem uma coisa que as pessoas buscam, os homens, a sociedade, eles vão atrás da felicidade. E aí, por que muitas vezes eles não encontram? Porque às vezes a mentalidade, os pensamentos deles, eles estão centralizados nas coisas materiais. Às vezes as pessoas não conseguem encontrar felicidade porque elas correm atrás das coisas materiais e depois elas percebem que aquele vazio da alma não é preenchido. Outras pessoas,
elas entendem que a felicidade está no sucesso. Elas correm, elas batalham, elas brigam, elas disputam posição, elas correm atrás de alguma situação aonde que elas vão se tornar notáveis. E depois elas percebem que a fama, que o sucesso também não preenche o vazio que ocupa o seu ser, ou que tenha o seu ser. E existem muitas outras razões pelas quais as pessoas buscam a tal felicidade, a tal alegria. E esta carta que Paulo escreve aos Filipenses, eles mostram para nós que a igreja do Senhor Jesus Cristo sai na frente. A igreja do Senhor Jesus Cristo é privilegiada. A igreja do Senhor Jesus Cristo é abençoada por Deus, porque recebe do próprio Espírito Santo o caminho para você estar feliz, mesmo que as suas circunstâncias não estejam favoráveis. Tem coisas que nós, os cristãos, sabemos que as pessoas pagariam muito caro para saber, mas elas não conseguem compreender, porque são pessoas naturais, outros são pessoas carnais, mas aqueles que são espirituais, aqueles que têm a mente de Cristo, eles vão sair de momentos difíceis de cabeça erguida, vão encontrar sentido para todas as adversidades que às vezes permeiam a sua vida, a sua trajetória, e vão permanecer fiéis ao Senhor, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as circunstâncias estão dizendo assim, não, você não tem mais jeito, mas você encontra na palavra a esperança, a alegria, que o dinheiro às vezes não dá, que as coisas materiais não dão, que a fama você não encontra, não preenche essa sua felicidade, mas através da Bíblia Sagrada nós vamos perceber isso. Então nós vamos trabalhar uma série de mensagens. Hoje nós vamos observar as primeiras palavras que Paulo vai escrever aos Filipenses. A partir do versículo de número 3, no capítulo 1, eu quero pedir para que você retorne os seus olhares, ou o seu olhar, para que você entenda o que o apóstolo está dizendo a esses irmãos de Filipos. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Essa expressão, ou esse verbo lembrar, ele já dá a ideia de pensamento, já dá a ideia de conteúdos que ocupam a nossa mente. A nossa mente é um depósito de pensamentos. A nossa lembrança é quando nós recorremos ao nosso HD, o nosso cérebro, a nossa mente, e buscamos de lá lembranças. Então Paulo, ele nos mostra aqui, escrevendo aos Filipenses, que ele dava graças a Deus todas as vezes que ele se lembrava desta igreja. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas a primeira mensagem que eu preguei aqui em Nova Ponte foi em cima desse texto. Eu preguei sobre uma igreja que deixa saudades. Quantos aqui se lembram dessa mensagem? Deixa eu ver. Olha, bastante gente. Pois bem, Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele deixa registrado aquela igreja, aqueles irmãos, ao ministério, a toda aquela comunidade, que a lembrança daquela igreja produzia gratidão, produzia um sentimento bom para o apóstolo Paulo. Mas essa gratidão, esse louvor, essas ações de graças, elas eram materializadas de uma forma piedosa. Essa lembrança que a igreja produzia no apóstolo Paulo era materializada em orações. Ele diz assim no versículo de número 4: fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. Paulo diz assim: olha, eu me lembro de vocês com gratidão, e todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu recorro a uma coisa maravilhosa. Eu apresento diante do meu Deus a vida, a família de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Quando Paulo lembrava-se da igreja em Filipos,
Isso produzia nele uma satisfação tão grande que o conduzia com alegria ao exercício piedoso da oração. Hoje nós vamos trabalhar esse assunto, irmã Lídia. Nós vamos falar sobre os pensamentos e o lugar de oração. Os pensamentos e o lugar de oração. Este é o assunto de hoje. Para tanto, nós vamos voltar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e nós vamos perceber que esta carta que Paulo escreve aos Filipenses, o primeiro assunto que ele fala é sobre a oração. E aí nós vamos perceber que no capítulo de número 16, no momento de fundação desta igreja, nós vamos encontrar as razões pelas quais Paulo orava por eles. Nós vamos perceber alguns recursos, alguns benefícios, algumas conquistas que o exercício da oração produz em nós. Vamos olhar para o texto. Capítulo de número 16, o versículo de número 13, é um momento em que o apóstolo Paulo pisa em Filipos. É o momento em que o apóstolo Paulo está de fato dentro do contexto daquela igreja. Se vocês observarem comigo, vocês vão perceber, ainda no versículo de número 12, que é o momento em que Paulo pisa em Filipos. Olhem o texto, por favor. Versículo 12 do capítulo de número 16. Diz assim as Escrituras: E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Observem, nós lemos nessa noite a partir do versículo de número 13. Este é o primeiro contato que o apóstolo Paulo vai ter com esta igreja. Então eu quero que vocês olhem para o texto junto comigo para vocês entenderem como que os nossos pensamentos são beneficiados pelo exercício da oração. Observem, versículo de número 13. No dia de sábado, Paulo dá esse destaque. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Então entendam, Paulo chegou há dias nessa cidade. Sábado naturalmente seria um dia onde o judeu se reservava para buscar a Deus, para ler a Torá, para ir para uma sinagoga, para ter um contato direto com a sua fé. E aí, qual que é a decisão do apóstolo Paulo? Ele já está há dias naquela cidade. Chega o dia de sábado, ele se reúne com as pessoas que estavam com ele, dizendo assim: vamos para um lugar de oração, vamos sair às portas da cidade, vamos deixar o volume de gente, vamos deixar a quantidade de pessoas que estão aqui. Nós precisamos começar com oração. Logo, Paulo toma uma decisão, Emerson. Ele se reúne com aqueles que o acompanhavam e dizendo assim: vamos deixar a cidade, vamos deixar a multidão, vamos deixar o volume de gente, vamos deixar o ambiente poluído e vamos procurar um lugar de oração à parte. Eles pensaram consigo, Miriam: vamos sair às portas da cidade, e quem sabe a beira do rio vai ser um lugar apropriado. Vamos chegar à beira do rio, quem sabe é um dia que vai estar mais tranquilo, quem sabe é um lugar mais apropriado para o exercício da oração. Eles decidem sair da cidade, sair do ambiente de volume de pessoas, e vão até a beira do rio com a proposta de um lugar para oração. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. De vez em quando eu faço isso. Eu me escondo, pego o carro, deixo, vou para a beira do rio, fico olhando, aí leio, aí oro em pensamentos, aí fico buscando a Deus. Coisa boa é quando você sai do seu contexto de volume, de pessoas, de multidão, e procura um lugar à
parte para orar. Jesus fez isso várias vezes. Jesus fez isso inúmeras vezes. Existem vários textos bíblicos onde Jesus tinha essa estratégia. Vamos sair do meio da multidão e vamos para um lugar à parte. Só que, irmãos, não tem jeito. Quando você começa com a oração, por mais que você não queira, mas o resultado vai chegar. Por mais que você queira ficar no anonimato, mas se você começa a orar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai prosperar o seu trabalho. Você sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem no seu ministério? É porque falta você tirar um tempo reservado para conversar com seu Deus. Se você decidir ir para um lugar à parte, buscar ao Senhor, se dedicar ao exercício da oração, sozinho, à parte, só você e Deus, pode ter certeza, o resultado vai chegar. O Senhor vai conduzir pessoas em tua direção. O Senhor vai te conectar com gente. O Senhor vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Não há nada que não seja abençoado se não começar com uma oração. Observem, Paulo diz assim: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo não só pregava sobre oração, Paulo orava, e isso é importante. Existem alguns momentos que você fica mais sozinho, existem alguns momentos que você fica mais calado. Aproveite esse tempo para você buscar a Deus. Essa semana eu estava lendo um livro, estava conversando sobre a ocupação da nossa mente. Você sabe por quê? Que muitas vezes você, quando você está sozinho, bate aquele tédio, você quer o celular, você quer a tela, você quer ligar a televisão, você vai nas suas redes sociais e fica navegando, gastando horas. Sabe por quê? Porque o seu cérebro já tem dependência de dopamina, já quer prazer rápido, já quer alguma coisa rápida, aí o seu cérebro fica ali produzindo e a sua mente fica carregada. Experimenta a solitude, experimenta você ficar sozinho com Deus, experimenta colocar um louvor e ficar meditando, experimenta apresentar a sua casa, a sua família em oração, experimenta apresentar o seu patrão, o seu gerente, o dono do estabelecimento que você trabalha, o dono da empresa que você trabalha. Experimenta entrar numa dimensão espiritual que você vai ver as coisas de Deus acontecerem na sua vida. Os profissionais da área da saúde, eles estão assustados. Estava eu e a minha esposa, acho que foi ontem, num local, tomando um café e observando. As pessoas sentam à mesa e começam a navegar. Você sabe que é assim. Você vai num shopping, vai em algum lugar, vai no comércio, vai no espaço público, as pessoas perderam a conexão, elas não estão conversando entre si, mas quando você recorre à oração é diferente, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Paulo está à procura de um lugar para orar. Paulo está à procura de um lugar para ficar a sós. Isso está registrado no versículo de número 13. Só que quando eles se assentam, algumas mulheres se aproximam e Paulo começa a pregar a palavra. Sabe por quê, irmãos? Quando você sai com um propósito ou priorizando a oração, o resultado vai chegando. Experimenta você sair para trabalhar invocando a presença e a direção do Espírito Santo. Experimenta você sair para fazer uma prova e colocar o Senhor na frente. Experimenta. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Agora olhe para mim, por favor. Que enquanto eu estava pensando nisso, algumas coisas o Senhor me falou aqui. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui, que a oração
vai produzir conexões abençoadoras. O que é isso, pastor? Conexões abençoadoras. Quando você ora, Deus vai colocar pessoas para se relacionar, para se conectar com você. Olha o que está no texto. Paulo vai para o caminho da oração. Paulo vai para a beira do rio. Paulo sai com o objetivo de buscar a presença do Senhor. Quando ele chega lá, ele encontra um grupo de mulheres. E ele se assenta e começa a pregar. Quando ele começa a pregar, versículo de número 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Eu fui pesquisar isso daqui, para saber o que aconteceu aqui, Vladimir. A primeira coisa que o texto deixa claro é que Paulo sai para a oração e chega, encontra um grupo de mulheres e uma se destacou. Uma chamou a atenção. O nome dessa mulher era Lídia. Mas o texto deixa claro o que esta mulher fazia. Ela era vendedora de púrpura. O que é que significa isso, pastor? Esta mulher era uma empresária. Esta mulher era uma mulher de negócios. O que ela fazia? Ela trabalhava com vendas ou comércio de tecidos. Esta mulher aqui, Paulo vai fazer uma conexão que vai abençoá-lo no futuro. Olha o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Paulo sai para a oração e quando ele começa a pregar, a falar do amor de Deus, uma pessoa se destaca. E é exatamente uma empresária. A vender púrpura aqui, a Bíblia fala que ela era de Tiatira, ou seja, era uma mulher que saía vendendo tecidos, aproveitava Filipos para oferecer aqueles tecidos. Era uma mulher abastecida financeiramente. Era uma empresária bem-sucedida. Púrpura aqui, irmã Dorinha, é um tecido caríssimo. Não era para qualquer pessoa ter acesso àquele tipo de tecido. E aí a Bíblia diz que o resultado da oração na vida de Paulo vai fazer com que o Senhor abra o coração daquela mulher. Eu fui pesquisar isso daqui. E quando a gente lê abrir o coração, não é que um abrir do peito, no sentido do órgão que bate. A ideia aqui é que a ação do Espírito Santo, produzida pela oração e pela ministração da palavra, produziu uma transformação de mente, uma transformação de pensamento naquela mulher. E o texto deixa claro isso. O texto deixa claro que ela temia ao Senhor. O texto deixa claro que esta mulher já tinha ouvido falar, ela já servia a Deus. Só que quando a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, nada mais é do que o Senhor, o próprio Espírito Santo, produziu uma mudança de pensamento no coração daquela mulher. Então é uma grande empresária que talvez a mentalidade dela fosse só o lucro, fosse só a venda, fosse só as coisas materiais. Pastor, mas ela servia a Deus, servia. Mas quando você estuda as palavras do original, você vai entender que não é um abrir de coração, é uma transformação de mente. Aquela mulher, ela vai passar por uma mudança de pensamento de tal forma que ela vai receber uma visão de reino. Estou sentindo graça para dizer aqui isso para alguém. Eu conversava essa semana com um pastor e eu dizia para ele, hoje mesmo eu almocei com um pastor e a gente conversava sobre isso.
Existem pessoas aqui que Deus vai lhe abençoar no negócio, Deus vai lhe abençoar na sua empresa, Deus vai fazer com que você prospere. Pastor, mas é só no campo espiritual? Não, Ele vai derramar graça sobre a sua vida, Ele vai ampliar a sua visão, você vai entender o que é o reino de Deus, Ele vai dar dupla honra, dupla graça sobre a sua vida. Eu preciso que você entenda isso. Pastor do céu, o senhor está inventando? Não estou inventando, eu vou mostrar no texto para você. Tem muita gente aí, nessa avenida, que tem mentalidade empreendedora, mas nunca vão ter mentalidade do reino, nunca vão ter visão missionária, nunca vão compreender as coisas espirituais. Agora você que está aqui dentro, você pode receber o empreendedorismo, mas você pode receber uma mentalidade espiritual. Estou sentindo graça para dizer isso. Eu conversava com o pastor hoje. Coisa boa, irmão, é quando Deus te dá capacidade para você tocar o seu negócio, mas não só isso, Ele derrama graça sobre a sua vida. Coisa boa é quando você se torna um profissional. Pastor, mas eu não sou empresário, eu sou empregado. Não tem problema, irmão. Quando você tem a graça de Deus sobre a sua vida, aonde você colocar as suas mãos, vão prosperar. Vai prosperar. Esta mulher aqui, ela é vendedora de púrpura, ela é uma microempresária, ela é uma empresária bem sucedida. Pastor, me mostra o que o senhor está pregando. Mostra, olha para o texto. Versículo de número 15. Ela recebeu a palavra. O texto diz que ela já servia ao Senhor. Aí o que acontece, presbítero irmão Alexandre? Depois que foi batizada, eu estou lendo o versículo 15. Ela e a sua casa nos rogou. Ela nos rogou dizendo. Rogar aqui, pastor José Antônio, é um pedido implorado. É um rogo, é um pedido insistente. Ela disse assim, olha, para o apóstolo Paulo e para aqueles que estavam ali. Versículo de número 15. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Ela recebe, irmão Marcos, visão do reino. Ela abre o coração para as coisas espirituais. Sabe o que acontece na casa de Lídia? Ali vai se fundar a igreja de Filipos, porque Paulo e os seus companheiros missionários passam a residir. Ela começa a hospedar os missionários ali, e ali virou um local de oração. Sabe o que é isso? É a graça de Deus sendo abundante na vida da pessoa. Esses dias, meus amados, nessa sala aqui no gabinete, entrou um irmão e me fez chorar. Me fez chorar. Ele entrou nessa sala e disse assim para mim: pastor, o Senhor, eu fiz um compromisso com Deus. Um dia de trabalho vai ser dedicado à casa do Senhor. E por favor, não me fale em pagamento. O que eu precisar fazer, que eu puder fazer, eu vou fazer. Um dia vai ser dedicado ao Senhor. Eu vou vir aqui no sábado. Se não tiver nada para fazer, eu vou ficar aqui das 8 até o meio-dia. Mas um dia é dedicado ao Senhor. Isso faz eu glorificar a Deus. Voluntariamente. Visão de reino. Visão de reino. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem muito mais, mas sabe que isso alegrou meu coração. Alegrou meu coração. Não é por causa do valor que eu ia pagar, por causa do espírito de voluntariedade, irmãos. É visão de reino, irmãos. É visão de reino.
Coisa maravilhosa. Às vezes a gente estava aqui limpando, a irmã vinha com um lanche da tarde, por livre e espontânea vontade. Eu não vou aí, pastor, mas eu vou fazer um bolo. Eu não vou aí, pastor, mas eu vou fazer uma tapioca. Eu não vou aí, pastor, mas de alguma forma eu vou ajudar. Sabe o que é isso, irmão? É a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Ela tem os seus afazeres, mas ela entende o que é visão de reino. Entende o que é visão de reino. E aí o que ela faz? Ela roga. Rogar aqui é um pedido insistente. Fica aqui na minha casa. Eu tenho condição de sustentar o seu ministério agora, Paulo. Você está chegando, eu vou cuidar de ti, vou cuidar dos outros missionários. Timóteo o acompanhava, Silas o acompanhava, talvez Lucas também o acompanhava. E ela falou assim: não, se eu for achada fiel, usa a minha casa. Usa a minha casa. Esta mulher nos mostra que não basta você só ser bem sucedido aqui na terra, você pode ser bem sucedido nos céus. Usa. Agora eu falo, isso é ou não é uma mudança de mente? Uma mudança de mente. Versículo de número 16, eu digo versículo de número 15, o finalzinho, o texto diz que ela nos constrangeu a isso. Constrangidos eles ficaram. Constrangidos. Eu tenho muitos outros exemplos aqui. Mas o que me fez chorar esse ano foi esse irmão entrar na minha sala e dizer isso para mim. Me fez chorar. Porque o que a gente pensa? Qual que é a nossa linha de raciocínio? Não, eu já ajudo financeiramente. Eu já participo dos cultos. Deixa isso aí para outras pessoas. Às vezes eu vejo alguns irmãos aqui que são ocupados, mas o que eles têm não é deles, é do reino. É do reino. E sabe o que o Senhor está cobrando de algumas pessoas aqui? É o seu tempo. Sabia? A sua casa, a sua empresa, os seus bens, porque não é o valor financeiro, é a disposição de coração. Ronilson, quando a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração, o Senhor fez uma cirurgia no pensamento daquela empresária. Uma mudança. Uma mudança. Isso aqui mexeu comigo, pastor Misael. Alguns dias atrás eu estava pensando nisso. Isso mexeu comigo. Porque, às vezes, nós não entendemos o que está por trás aqui. Agora, quando Paulo queria orar, ele já tinha um lugar. Ele ia para a casa de Lídia. Eu preciso que você saiba disso. Não tem problema nenhum o Senhor te abençoar materialmente. Não há pecado nenhum você se tornar um grande empresário. Não tem problema. Não tem problema.
você queira ou não, você acredite ou não, eu vou continuar orando para o Senhor prosperar a sua vida. Porque tem gente que fala assim, não, eu não posso. Quando eu meditava nisso, eu escrevi um negócio na minha Bíblia, na minha outra Bíblia. Quando a palavra toca no teu coração e também no teu bolso, as demais coisas ficam mais fáceis. Sabia? Eu não quero forçar o texto aqui, mas eu quero liberar uma palavra profética. Se a oração e a palavra não mudar a sua mente, nada mais muda. Nada mais muda. Eu estou pregando cheio de convicção aqui. Talvez essa mensagem não seja para todos, mas aqui a oração muda a mente desta mulher. Ela roga, ela deixa eles constrangidos, dizendo assim: é a minha casa agora o ponto de pregação. O local de oração é na minha casa. É por isso que o apóstolo diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sabe o que ele está dizendo desde o primeiro dia? Ele está dizendo assim, desde a tua casa, irmã Lídia, até agora. Até agora. Eu não sei por que o Senhor está me conduzindo. Eu não sei por que o Senhor está me conduzindo para isto. Eu não sei. Mas se você sentir o toque do Espírito Santo, o Senhor quiser trabalhar no seu coração, abra o seu coração nessa noite para o reino de Deus. Abra o seu coração nesta noite para as coisas espirituais. Experimenta as coisas materiais, as coisas espirituais. Às vezes eu falo com os meus filhos: opa. Porque lá em casa a gente conversa, o trem é rasgado mesmo. Eu não gerei filho para não ser abençoado. Primeira coisa é o dízimo. Manda aqui no grupo. Primeira coisa. Porque eu preciso que os meus filhos entendam isso. Não é para o pastor, é para o reino. A igreja cuida muito bem de mim. Mas eu queria que você ampliasse o seu olhar. Eu queria que você ampliasse o seu olhar, abrisse o seu coração, de tal forma que o seu coração se transformasse num coração prioritariamente voluntário, disposto. Mas vamos para frente. Versículo de número 16, ainda o resultado da oração. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. O que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão saindo para oração. A conversão de Lígia é pela oração. A conversão desta jovem também é pela oração. E a Bíblia Sagrada nos mostra que essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação.
E ela passou dias dizendo que aqueles homens, de fato, eram homens de Deus. Que aqueles homens eram homens de Deus. Ela estava ou não estava falando a verdade? Estava falando a verdade, mas era impulsionada por um espírito de adivinhação. E aquilo começou a incomodar Paulo, que Paulo chegou um dia, basta. E disse assim para ela: espírito de adivinhação, sai dela. E desde aquele momento ela foi liberta. Então a oração, ela primeiro trata da mente daquela empresária. E depois o reflexo da oração muda, liberta a vida daquela jovem. O texto sagrado é enfático em dizer que algumas pessoas, os seus senhores, os seus patrões, os seus donos, quando percebem que aquele espírito de adivinhação não ia produzir mais lucro para eles, eles prendem Paulo e Silas e lançam Paulo e Silas numa prisão. Mas mais uma vez, o recurso da oração, ele entra em ação. A Bíblia diz que Paulo e Silas presos, eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Oravam e cantavam hinos a Deus. Eu não sei qual era o hino que eles cantavam, mas eles presos, depois de açoites, eles oravam e cantavam. Você conhece muito bem a história. Depois daquela oração e daqueles louvores, a Bíblia Sagrada nos diz que os presos que estavam ali escutavam eles orando e cantando. Mas perto da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam e os outros presos ouviam, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces daquela prisão se renderam. E a Bíblia diz que o carcereiro, o responsável por aqueles presos, acordando, despertando e vendo que Paulo e Silas e os demais presos permaneciam na cadeia, enquanto ele não percebia isso, a Bíblia diz que ele tentou tirar a própria vida, e Paulo e Silas entram em ação. Não precisam. Precisa entregar uma pasta desse para o Ronilson. O resultado da oração vai trazer libertação para Paulo e Silas da prisão. Mas mais do que isso, vai trazer salvação, porque o poder de Deus vindo naquele terremoto, a Bíblia Sagrada diz que o carcereiro grita para Paulo e Silas: o que eu posso fazer para ser salvo? A Bíblia diz que eles respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por favor, fique de pé. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Se o Senhor falou com você, eu te aguardo aqui à frente, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo do Senhor falou com a sua vida nesta noite, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor salva empresário, mas o Senhor também salva o empregado, o escravo. O Senhor salva todos. O Senhor salva quem já tem. E o Senhor também salva quem não tem. Mas eu quero, irmãos, ter esta visão de reino. Não só pensar no meu ministério. Não só recorrer à minha família. Mas eu quero ter essa visão de reino. Eu quero que o Espírito Santo comece a produzir mudança nos meus pensamentos, na minha mente, nos meus valores. Porque isso que é importante, você sair daqui com a sua mente transformada. Com a sua mente transformada pelo poder da palavra. Tem mais alguém nesta noite que quer receber a oração? Eu te aguardo enquanto eu ouço aqui o nosso irmão. Quer falar comigo? Nosso irmão Evandro pede oração por sua viagem. E nós vamos orar. Há mais alguém nessa noite que quer receber oração? Eu te aguardo. Venha em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mudança de pensamentos, mudança de valores, visão de reino. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria súplicas, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Há mais alguém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou muito em paz, porque aquilo que o Senhor ministrou no meu coração eu dividi com vocês nessa noite. Aqueles que podem estendam as mãos para frente. Querido Deus, mais uma vez diante da tua presença, nós estamos nesta noite. A minha alma se alegra no Senhor, porque o Senhor tem ministrado algo novo no meu coração. A minha alegria é saber que aquilo que eu não posso fazer, a oração faz. O que me traz paz e tranquilidade nesta noite é que o Senhor pode abrir os nossos corações para o reino. O Senhor vai continuar abençoando esta igreja. E eu tenho tanta tranquilidade nisso, Senhor, que eu sei que o Senhor não vai só abençoá-los materialmente, mas o Senhor vai continuar abençoando a vida das pessoas espiritualmente. Espírito voluntário, disposição para servir, amor pela tua obra, pelo teu reino. Senhor, eu não estou falando de sistemas humanos. Eu não estou falando da igreja enquanto uma organização, mas quanto um organismo vivo.
que o Senhor utiliza nessa terra para destronar principados e potestades. O Senhor vai continuar levantando pessoas mantenedoras, mas o Senhor também vai levantar pessoas que talvez não tenham os recursos terrenos, mas tenham disposição, queiram, Senhor, abençoar, queiram cuidar, queiram fazer a tua obra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque não apenas Lídia, a jovem que era adivinha, e também o carcereiro, esses são apenas 3 exemplos, porque a tua palavra nos mostra que o carcereiro passou a cuidar de Paulo e Silas, cuidando das suas feridas, dando alimento para aqueles 2 homens que faziam a tua obra. Eu sei que o Senhor levanta pessoas, cada um com um ministério, um para dar abrigo, outro para levar mantimentos, outros para curar feridas. E a minha oração nesta noite é que o Senhor, através do teu Espírito Santo, continue trabalhando no coração dos teus filhos. Mostra-lhes, meu Deus, as visões espirituais, as visões ministeriais. Coloca, Senhor, no coração dos teus filhos um desejo ardente de pregar a tua palavra, de levar a tua palavra com os recursos que nós temos, nos hospitais, nos lares de idosos, em cada esquina desta cidade, ou quem sabe fora dessa cidade. Senhor, não deixa que a chama missionária, que a chama do seu Espírito Santo se apague dentro dos nossos corações. Pelo contrário, que ela seja soprada, que ela seja acesa nesta noite, pelo poder da tua palavra. Senhor, muda, Senhor, os nossos pensamentos mesquinhos, arranca os nossos pensamentos materiais, tira, Senhor, os nossos pensamentos primários, e nos dê visão de reino, Senhor, visão de reino, visão de reino, em nome de Jesus. Pai querido, eu também oro em favor dos teus filhos que vão sair de viagem. As estradas ficam muito perigosas, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor pode trabalhar, Senhor, guardando os teus filhos durante essas viagens. Aqueles que estão deixando Nova Ponte para os mais diversos locais desse país, põe as tuas mãos e guarde os teus filhos. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus? Todos são crentes? Alguém afastado? Não? Então digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer amém. Obrigado por vocês terem ligado o climatizador hoje, viu? Foi uma bênção para mim.